respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Posse se esconde atrás do assassinato. Portanto, prossegue José Carlos, o que se conclui é que a motivação do delito se prende à desavença entre duas pessoas que eram titulares de posse. Paulo Leonardo era titular de uma posse maior, um homem que dizia e apregoava ser influente e se autodenominava coronel. A vítima, por sua vez, também era titular de uma posse menor que comprara um ano antes. Era um líder sindical, mas não existe nos autos a comprovação de outra motivação que não fosse o problema da estrada que Eloy construiu. O fazendeiro, não concordando com a estrada, resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Mas nós precisamos ir além, ultrapassar os aspectos tecnicistas do caso. Não importa muito discutir se houve ou não favorecimento pessoal por parte do motorista. Importaria mais discutir o direito de propriedade, principalmente quando é exercido sobre o solo rural, que obrigatoriamente se destina à produção de frutos para o bem de todos. A atual Constituição, imposta pela ditadura, tutela o direito de propriedade de forma ampla, elencando-o entre os direitos e garantias individuais, com uma ligeira ressalva que vem no artigo 163, onde está escrito que a União pode exercer um poder expropriante para fins de interesse social, além de poder fazê-lo por utilidade pública, excluindo os estados e municípios de fazê-lo. Segundo José Carlos, a dramática situação de conflito agrário, hoje evidenciada no Brasil, não vem sendo enfrentada com coragem e disposição por parte do governo. Eu diria o contrário, que interesses econômicos e políticos que envolvem o poder de decisão no país imobilizam a ação política do governo no sentido de realizar uma verdadeira reforma agrária. Para o advogado, o Estatuto da Terra foi um avanço no papel, mas continuará a ser letra morta na prática. Enquanto legiões de criaturas sem terras capazes de se manterem e produzirem para o país não assumirem as terras dos latifúndios que estão nas mãos de especuladores ou integrando ativos imobilizados de empresas interessadas em maximizar prejuízos para minimizar artificialmente os lucros, o DR pode iludir pequenos proprietários. Neste panorama, José Carlos encontra os sindicatos começando a encontrar legitimidade em sua luta, e, do outro lado, o latifúndio se organizando de forma poderosa. Eles podem se organizar, juntar-se em UDRs e, o que é mais grave, ardilosamente estão envolvendo pequenos sitiantes, pequenos proprietários, posseiros também, que são vitimados por uma política creditícia do governo que os tortura e que leva muitas vezes à míngua. Essas pessoas estão sendo iludidas pelos latifundiários e é um dever nosso, portanto, alertá-las porque são modestas e humildes. E iludidas, em vez de lutarem pela reforma agrária, vão dar força à manutenção do atual estado de coisas. Enquanto isso, o conflito continua a crescer. A lei da bala, mais do que nunca, incorpora ao código de valores das criaturas enriquecidas pelo cotidiano áspero do hoje e do amanhã incerto. Condenação do jornal sensacionalista. O advogado Marco Antônio Rodrigues Barbosa preferiu centrar o seu pronunciamento numa análise do papel alienador e reacionário desempenhado pela imprensa, sobretudo em programas de rádio para o interior e em programas de televisão. Eles não fazem outra coisa senão acirrar os ânimos pregando linchamentos, insuflando a pena do talião, olho por olho, dente por dente,
acicatando o medo e o absoluto desprezo pela vida humana. A vida, como se vê nos autos, pouco a pouco nada vale. O seu desvalor é incentivado pela imprensa, sobretudo a imprensa mais ouvida no campo. Ele citou o jornalismo policial radiofônico praticado, por exemplo, em São Paulo, nos programas de Afanásio e Gil Gomes, e outros parecidos em outros estados. Estes comunicadores utilizam-se da miséria institucionalizada, do sofrimento, da dor, incentivando a indiferença de seus ouvintes pelos outros, favorecendo a manutenção de sua ignorância, do não saber sobre si e sobre sua própria sociedade em que vive. Tais programas estandartizam a própria liberdade e tentam impedir a organização popular. Eles valorizam apenas a competição e o sucesso individualizado, estabelecendo valores inumanos como parâmetros de aferição do que o homem é. Estandartizando a liberdade, explorando habilmente o segmento de homens marginalizados, tentam fazer com que cada um encare o outro como um concorrente ou uma presa a ser devorada. Condenação do Estado de Segurança Nacional. Condeno, disse Marco Antônio, o sistema de desigualdade e injustiças vigentes, o sistema agrário e urbano, o latifúndio, tanto agrário quanto urbano, o poder executivo hipertrofiado, o legislativo desacreditado e o jurídico carcomido e emperrado. Condeno a sociedade de desiguais privilegiadora do mais forte e do mais esperto, em detrimento dos pobres, oprimidos e marginalizados da vida. Condeno o sistema de propriedade da terra desprovido do conceito de utilidade social. Condeno o próprio governo, ou desgoverno, que aí está, fruto de uma conciliação feita pelo alto das elites e sem a participação do povo. Condeno a ordem ou desordem jurídica arcaica, autoritária e reacionária em vigor. Condeno, enfim, o Estado de Segurança Nacional e sua nefanda doutrina, sustentáculo de toda podridão que leva à descrença e impede a urgente transformação profunda e permanente da sociedade brasileira. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.